Minha gente querida, novamente o pastor Anéas César Filho, do Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, com o nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. E nós hoje vamos focalizar, vamos estudar, vamos trazer para você o capítulo 12, que trata, veja bem, de um assunto bastante importante: uma mulher vestida de sol. Vamos ver quem é esta mulher e o que significa no contexto do livro da revelação das coisas dos últimos dias. Portanto, vamos a esta aula neste momento, ok? Vamos lá. Aí está, capítulo 12, a mulher e o dragão. Vamos à introdução. Este capítulo trata de uma mulher e um dragão que a persegue. Aqui volta-se na história muitos anos atrás para que entendamos melhor sobre esse dragão, bem como sobre essa mulher. Primeiramente, essa mulher é identificada, depois o dragão. Vamos ver, vamos em frente. Aí está, pegue sua Bíblia neste momento, acompanhe no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1. Vamos ler. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu destaquei a expressão uma mulher vestida de sol. Quanto à identidade dessa mulher, veremos mais adiante. O fato de aparecer vestida do sol significa uma forma de brilho, de glória, a glória do seu Deus, de estar resplandecendo apesar das lutas a que será submetida. Então, nós vamos ver a revelação dessa mulher, quem é ela, o que significa, e no meio das lutas, das batalhas, na verdade, ela está sob a glória do Deus eterno, ok? Vamos continuar. A lua debaixo de seus pés. Isso mostra que, embora estivesse na terra, essa mulher tinha uma posição espiritual elevada. Embora estivesse na terra, ela estava sentada nas regiões celestiais. Tudo isso a eleva na dimensão espiritual. Nós estamos vendo que esse versículo quer mostrar: essa mulher passará por batalhas, lutas, perseguições, mas ela está sob a glória do Senhor Deus, sob o sol da justiça de Deus, não é? Vamos lá. Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É isso que se diz mais sobre essa mulher. O fato de ter essa coroa de 12 estrelas revela já alguma ligação com Israel. 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, etc. Nós estudamos na numerologia bíblica que 12 é o número de Deus para o seu povo, que se relaciona com o seu povo, ok? Então já vemos que começa a mostrar Israel nesse contexto, nessa história. Vamos mais. Verso 2. Vamos abrir aí o verso 2, vamos ler. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Essa expressão mostra que havia sofrimento, mas havia uma bênção por vir, prestes a chegar. Essa mulher concebera alguém no seu ventre e já estava para dar à luz esse ser. No verso 5, nós vamos ver esse nascimento. Então aí nós estamos vendo que já vai crescendo essa revelação acerca desta mulher. Vamos no verso 3, ok? Vamos lá. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí está, verso 3. Um grande dragão vermelho.
não é outro senão o diabo. O fato de ter ele 7 cabeças, veja bem, o fato de ter ele 7 cabeças e 10 chifres tem ligação já com o anticristo. Logicamente, se esta mulher vestida de sol está sob a glória de Deus, agora aparece já o seu opositor, que é o dragão vermelho, que não é outro senão o diabo. O fato de ter 7 cabeças e 10 chifres tem ligação com o anticristo, como veremos no capítulo 13, o próximo capítulo que estudaremos. O dragão levantará as suas garras contra a mulher, através do seu enviado e seu governo mundial. Vimos então a mulher vestida de sol, mas agora nós vemos, aparece o dragão, que agirá contra esta mulher através do seu representante na terra, o anticristo, como nós estamos vendo. Então isto se passa na grande tribulação. Vamos adiante, verso 4. Vamos ler? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Vamos começar aqui, há uma revelação bastante importante. Vamos entender isto. Está falando sobre o dragão agora. Falamos sobre, o texto fala sobre a mulher vestida de sol, agora fala do seu perseguidor, o seu opositor cruel, que é o diabo, é o dragão. E dá aqui uma parte da biografia dele. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui é feita uma referência a um passado distante, bem antes da criação do homem. Lúcifer, ao cair da presença de Deus pela sua rebelião, levou com ele 1/3 dos anjos. Quando diz que os lançou sobre a terra, refere-se que, uma vez destituídos do céu, da presença do Senhor, passaram a operar na terra sob as suas ordens. Aqui está falando de Lúcifer, está falando, veja bem, do diabo. Então usa o seu nome original, Lúcifer, para mostrar, voltar lá atrás. O Senhor, na revelação do Apocalipse, quer identificar bem este dragão e faz uma referência ao passado, bem antes da criação do homem. Foi lá quando Lúcifer caiu na sua rebelião, lá atrás, antes da criação do homem, quando ele caiu. Esse texto diz que ele levou em sua rebelião 1/3 dos anjos do céu. Então, o Senhor faz uma referência, repito, ao passado distante para identificar esse dragão agora, na grande tribulação, perseguindo a mulher através do seu anticristo. Então, nós estamos vendo aí que Satanás, veja, ele veio receber esse nome, o diabo e Satanás, esses dois nomes, mas seu nome original era Lúcifer. E na sua rebelião, lá antes da criação do mundo, ele levou 1/3 dos anjos de Deus, do céu, consigo nessa rebelião. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, eu tenho dito muito isso no meu ministério. Gente, a rebelião tem 2 elementos, 2 componentes básicos. Primeiro, a rebelião cega. Todos os que fazem rebelião se acham certos, se acham corretos, se acham donos da verdade. Segundo, a rebelião tem cauda. Dificilmente alguém se rebela. Eu digo isso na dimensão espiritual. E eu diria mais na vida cristã, não é na vida religiosa, na vida cristã. Dificilmente alguém se rebela e cai sozinho. Sempre leva alguém consigo. Porque a rebelião, quando eu digo que ela tem cauda, aí está, ela contamina outras pessoas. Veja bem, parou diante da mulher para lhe tragar o filho. Mas eu quero falar uma coisa, veja bem, aqui o Senhor faz uma referência ao passado distante de Satanás, uma referência lá atrás ao que aconteceu, para identificar bem quem é que vai perseguir a mulher, usando o seu auxiliar na terra, o seu representante na terra, o anticristo. Segunda expressão,
parou diante da mulher para lhe tragar o filho. O interesse do dragão estava diretamente no filho que a mulher conceberia. Veremos a seguir quem é esse filho. Mas, sinceramente, já começamos a identificar quem é esse filho. É o Senhor Jesus. Vamos lá, a língua está coçando, não é? O pastor vai falar. É o Senhor Jesus Cristo, não é? Então veja, a mulher que dá à luz um filho. E o dragão vem para lhe tragar esse filho. Parou diante dela para lhe tragar esse filho. É, sem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vendo isso. Vamos ao verso 5. Agora, ele vai mostrar realmente que é o Senhor Jesus. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí está, destaquei a expressão, essa mulher deu à luz um filho varão que há de reger as nações. Quando vemos que esse filho há de reger as nações com vara de ferro, não resta dúvida, não resta mais dúvida de que se refere ao Senhor Jesus. Agora, nós precisamos ver com mais certeza quem é essa mulher. O filho é o Senhor Jesus, porque, veja, isto aqui é uma prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Segunda expressão que eu destaquei, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fica mais clara ainda a referência ao Senhor Jesus. A palavra diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos, ou sejam postos por estrado dos teus pés. Salmo 110, 1. Ora, esse filho é o Senhor Jesus e a mulher é Israel. Nós vamos ver isto um pouco mais adiante. Portanto, já agora clareou. Nós sabemos que essa mulher vestida de sol é Israel, que esse filho é Jesus, e o dragão, na sua biografia, no seu passado distante, aquele que na sua rebelião, quando se rebelou contra Deus, levou um terço dos anjos do céu com ele, que são hoje os demônios, os anjos caídos. Vamos continuando. Há alguns que pensam, agora vamos ver isto, há alguns que pensam que a mulher seja a igreja. Contudo, sabemos que a esse tempo a igreja fiel, estará com o Senhor, arrebatada. Além do mais, devemos considerar que a mulher deu à luz um filho. Foi a mulher que deu à luz um filho. Claramente entendemos que não foi a igreja que gerou Jesus homem em sua humanidade, mas Israel. Pois o Senhor, segundo a natureza humana, descende da tribo de Judá, de Israel. Na verdade, a igreja, agora veja, aqui está a verdade conclusiva. A igreja foi gerada em Cristo Jesus. A igreja foi gerada por Cristo e não Cristo pela igreja. Não pode, de fato, veja bem, ser a igreja, porque foi Cristo que gerou a igreja. A igreja não é a mãe de Cristo, não é. Mas Jesus é, de fato, aquele que na cruz gerou a sua igreja. Essa mulher é Israel. É Israel que será duramente perseguido na grande tribulação. Então, nós temos aí, né? A mulher, de fato, é Israel, porque foi Israel quem gerou o Senhor Jesus, tá? Foi Israel quem gerou o Senhor Jesus. Jesus descende da tribo de Judá. Agora, por que coloca Israel como uma mulher na forma feminina? Porque são mulheres que geram filhos, não é? E fala de Israel como nação. A nação de Israel gerou o Senhor Jesus Cristo. Então, já fica claro para nós que essa mulher vestida de sol é Israel. Mais ainda, alguns acham que essa mulher é Maria. Até parece, pois Maria deu à luz Jesus, mas olhando bem, é totalmente inadmissível. Além de outros motivos, o texto seguinte dirá
que a mulher foi para o deserto, onde será sustentada por 42 meses, o tempo da grande tribulação. Você se lembra? 42 meses ou 3 anos e meio. Então, veja, a luta dessa mulher se refere a um tempo que está para chegar agora. A grande tribulação após o arrebatamento da igreja. E essa mulher vestida de sol vai para o deserto perseguida. O tempo da grande tribulação. Aquela segunda metade de 7 anos em que Israel será especialmente perseguido. Essa mulher será perseguida na grande tribulação. Não pode ser Maria, obviamente. Maria já está com o Senhor faz 2000 anos. Só pode ser mesmo Israel. E a figura é de uma mulher para dar sentido ao fato de dar à luz. Então, vamos entender bem isso. Essa mulher vestida de sol tem a glória do Senhor, mas ela vai ser perseguida e nós vamos ver essa perseguição agora. Isso mostra Israel na grande tribulação. A perseguição maior virá, uma perseguição a todos os que não colocaram a marca da besta. Mas essa mulher será especialmente perseguida e é, logicamente, Israel. Satanás sempre desejou destruir Israel. Por isso, ao longo da história, houve tantas guerras e assolações contra essa nação, para bloquear a vinda do Messias. A atitude de Herodes mandando matar os meninos de Belém é um exemplo disso. Agora, a perseguição a Israel é para quebrar a sequência profética e tentar evitar a derrota do anticristo e da antiga serpente, o diabo. Minha gente querida, vamos entender uma coisa. No passado, Israel, desde a sua fundação, foi perseguido. Satanás perseguiu Israel porque a intenção dele lá atrás, né, digamos assim, no Velho Testamento, a intenção de Satanás era impedir a chegada da semente da mulher. O nascimento da semente da mulher que esmagaria sua cabeça, diz a palavra no livro do Gênesis, lá no Éden ainda, quando Deus proferiu aquele juízo sobre o homem, a mulher, a terra e a própria serpente, o diabo. Satanás sempre tentou impedir que essa semente da mulher viesse, mas não conseguiu. A semente da mulher nasceu, morreu, foi à cruz. Agora, o que Satanás tenta? Satanás sai, persegue, veja bem, essa mulher vestida de sol que é Israel, para quebrar as profecias bíblicas, porque nós temos dito aqui que Israel é o relógio de Deus para a humanidade. As profecias dos últimos dias estão firmadas sobre Israel, a contar de Israel. E Satanás agora passa, veja, uma vez Jesus nascido, tendo morrido na cruz, ressuscitado, o plano da redenção feito, Israel tenta, agora, o diabo, na verdade, o diabo tenta destruir a nação de Israel para quebrar as profecias bíblicas. Israel é a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A mulher perseguida, mas guardada por Jeová. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu acho que por causa de um certo receio de ficarmos ligados muito aos testemunhas de Jeová, uma seita pseudo-cristã, nós usamos muito pouco o nome de Deus como Jeová, um dos seus nomes no hebraico. Mas é Jeová mesmo, e essa mulher é guardada pelo Deus dela, o Deus de Israel, o Senhor Jeová. Vamos ao verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias. A mulher alimentada por Deus por 1260 dias. Embora Satanás persiga Israel, buscando destruí-lo, não conseguirá o seu intento, porque o povo israelita é um povo amado e escolhido por Deus. Também vale observar que 1260 dias,
1260 dias é o mesmo que 3 anos e meio, a segunda metade da semana de anos da grande tribulação, conforme a profecia de Daniel. Então aí está essa perseguição que o dragão fará à mulher, né? Será nos dias da grande tribulação, naquela segunda semana do governo da face tenebrosa do anticristo e o seu governo de destruição. Diz esse versículo que a mulher já tinha lugar no deserto preparado por Deus para que ali fosse alimentada. A Bíblia diz, a Bíblia explica a Bíblia, aí está, e a Bíblia diz que juntamente com a tribulação, Deus nos dará o escape. Assim, haverá de Deus uma grande operação de socorro para o seu povo que sofrer a perseguição de Satanás através do sistema de governo do anticristo. Significa o seguinte: a mulher vestida de sol é Israel. Israel, essa mulher, na verdade Israel, será perseguida duramente na grande tribulação, naqueles 1260 dias, ou a última semana de anos das 2 semanas, a segunda, os 3 anos e meio restantes da grande tribulação, quando o anticristo mostrar a sua face, ele perseguirá duramente essa mulher vestida de sol, que é Israel. Mas o texto diz que o Senhor proverá para ela abrigo, o Senhor proverá para ela, veja bem, o seu cuidado de sustentá-la, de protegê-la. O Senhor proverá então proteção para Israel. Vamos aos versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu destaquei a expressão batalha no céu. No verso 5 nós vimos a expulsão de Satanás do céu. Lembra que eu, pastor Onéas, falei quando ele caiu na sua rebelião e levou 1/3 dos anjos? Então vamos lá. No verso 5 nós vimos a expulsão de Satanás do céu quando da sua rebelião. Agora nós vemos uma batalha travada também no céu. Ali estava Miguel pelejando à frente dos exércitos celestiais contra o dragão e seus anjos. Satanás não prevaleceu, diz o texto que nós lemos. E o texto diz mais, que ele foi precipitado dos céus juntamente com seus anjos na terra. Em princípio parece que essa batalha se deu no dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus, lá no passado remoto e distante. Mas no versículo seguinte temos a interpretação, o entendimento dessa batalha. Vamos ao versículo seguinte, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Primeiro, observemos que no momento em que o diabo é derrubado, há uma proclamação pelo anjo do Senhor que é chegada a salvação e a força e o reino do Senhor. Em segundo lugar, notemos que aqui há a expressão, o acusador dos nossos irmãos. E mais adiante diz, o que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ora, acusava quem? Nós, os filhos de Deus. Por conclusão, o diabo foi derrubado de uma posição em que nos podia acusar a nós diante de Deus. Logo, não pode ter sido isto antes da nossa criação, a criação do homem, pois naquele tempo nós não existíamos, mas aqui sim. Você entendeu isto? Antes dessa queda, ele nos acusava diante do Senhor, como fez com Jó.
Eu, pastor Onésio, vou explicar a vocês. Lá atrás, nós vimos aqui um pouquinho atrás, no capítulo 12, quando Lúcifer foi destituído da sua posição que tinha diante de Deus, foi banido do céu em sua rebelião, levou 1/3 dos anjos. Mas agora, essa batalha que há no céu, veja bem, não é lá, naqueles dias, naquele dia que aconteceu, naquele tempo que aconteceu esse tempo remoto. Mas essa batalha agora, ela se trava aqui na terra. Porque diz que o acusador dos nossos irmãos caiu, que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Acusava quem? Os filhos de Deus. Eu quero explicar isso a você. Vamos voltar ao início do Apocalipse, ao que eu tenho dito a vocês, o fato que vai gerar o início das revelações do Apocalipse, da grande tribulação e tudo mais, o arrebatamento da igreja. Agora, a igreja está para ser arrebatada, a igreja está para ir para diante do Senhor, a igreja fiel, os fiéis de Deus. Mas a gente sabe que Satanás é o primeiro, é o acusador de todos nós, filhos de Deus, de nós, dos nossos irmãos. E a Bíblia mostra, eu não entendo porque Deus permite isso, mas Deus permite, Ele é soberano. Eu não estou discordando do meu Senhor de jeito nenhum, mas a verdade é que a Bíblia mostra que Satanás pode, quando Deus permite, comparecer diante dele para nos acusar, Ele fez isso com Jó, né? A Bíblia diz que indo os filhos de Deus, ouvindo os filhos de Deus se apresentar diante do Senhor, um dia, lá no tempo de Jó, veio Satanás no meio deles e ele acusou Jó. Porque o Senhor disse a ele: Satanás, você viu meu servo Jó? Falando da fidelidade de Jó, Deus elogiando Jó. E Satanás disse: porventura Jó teme ao Senhor em vão? Toca nele ou nas coisas dele, e o Senhor vai ver que ele não é tão fiel assim. E Deus disse: olha, você pode tocar, mas só não toca na alma dele, porque a alma dele me pertence. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida, no sentido dos bens de Jó, os familiares de Jó, as coisas que cercavam Jó, consequentemente tocasse em Jó, mas não na sua alma. Isso ocorreu 2 vezes. 2 vezes aconteceu isso, em que ele compareceu diante de Deus para acusar Jó. Também na restauração de Israel, isso precisa ser esclarecido a vocês, na restauração de Israel, na verdade de Judá e de Jerusalém, depois do cativeiro de Babilônia, na reconstrução do templo, dos muros e a reconstrução de Jerusalém, o texto do profeta Zacarias mostra com clareza que o sumo sacerdote Josué, daquele tempo, da restauração de Judá, estava diante de Deus com vestes sujas e que Satanás compareceu à sua direita para o acusar. Então, na verdade, Satanás pode isto. Agora, não é quando ele quer simplesmente, mas quando Deus permite. Mas agora vem a chave da interpretação aqui. A igreja está prestes a ser arrebatada. Os remidos, os fiéis vão subir, estar com o Senhor. E Deus decide e dá a decisão, a ordem decisiva. Satanás, você não vem mais aqui na minha presença para acusar os meus fiéis, os meus remidos. Agora eles estarão diante de mim, eu não quero mais você aqui os acusando. E a Bíblia diz que Satanás opera nas regiões celestiais, isto é, nas regiões espirituais, nas regiões dos céus. E o Senhor bane ele, expulsa ele dessas regiões celestiais e o lança na terra. Foi como se Deus dissesse assim, ou será como se Deus há de dizer assim para ele: olha, não mais aqui, não quero mais você aqui, está proibido de entrar aqui para acusar aqueles que eu estou trazendo para a minha presença. Vai para a terra. E ele é jogado, ele é lançado de modo pessoal e direto na terra. E nós vamos ver a consequência, ou as consequências dele ser lançado na terra. Eu quero deixar isso bem claro a você. Você entende isto? Ele pode, até então, comparecer quando Deus permite para acusar os filhos de Deus diante do Senhor. Mas quando a igreja estiver, vai subir arrebatada os fiéis de Deus, a alegria de Deus em ver os seus remidos, o resultado da cruz. O Senhor diz: Satanás,
para a terra, vai embora. Não venha mais aqui, você não pode vir acusá-los mais. Vai para a terra. Ele é jogado na terra. Aí nós vamos ver a presença dele, o que acontece na terra. Aí está. Vamos continuar? Não sabemos em detalhes como isso ocorre, mas o diabo, por vezes, comparece diante do Altíssimo. Eu acabei de falar isto. Em João 6 está escrito assim: em vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Gente, não adianta, isso está na Bíblia. Está na Bíblia, é uma realidade. O que posso entender, eu, pastor Onésio, nesse texto, é que os anjos apresentam-se diante do Altíssimo, numa atitude de reverência e submissão. É algo como num exército, que um subalterno deve apresentar-se diante do seu superior. Embora seja tudo o que é e faça tudo o que faz, o diabo e seus anjos temem e tremem diante do Deus Altíssimo. Os demônios que estavam aos milhares no endemoniado gadareno prostraram-se e adoraram a Jesus. De algum modo, Satanás tem acesso à presença de Deus e ali nos acusa pelos nossos pecados. Por isso, o texto diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. O significado de diabo é acusador. Vamos em frente. Entendamos essa queda do diabo. Ela se dará um pouco antes, isto agora é o resumo do que eu estou falando. Entendamos essa queda do diabo. Ela se dará um pouco antes do arrebatamento da igreja. O diabo que nos acusava de dia e de noite diante do Senhor é derrubado do céu, das regiões celestiais à terra. A igreja está prestes a ser arrebatada. Assim, Deus, com essa derrubada, proíbe o seu acesso para que não mais acuse os filhos de Deus. Proibido, agora veja, proibido de acessar a presença de Deus, tem mais. Ele, o diabo, é lançado à terra. Vamos lá, verso 11, vamos ler o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aí está a vitória pelo sangue do Cordeiro. Nós gostamos muito dessa expressão. A vitória é nossa, dizemos, pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro nos faz mais do que vencedores. A palavra do seu testemunho, quando usada por nós na unção do Espírito, derruba muralhas, quebra barreiras, destrói fortalezas do inimigo. A palavra proferida no nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para abalar o mundo. E aqui há uma referência poderosa da palavra testemunhada. Daí o que ainda veremos logo a seguir: o lamento sobre os que habitam sobre a terra, ou na terra, porque o diabo desceu a eles, banido de acessar o céu. Podemos imaginar, veja isto aqui, banido de acessar o céu, podemos imaginar o que ele, o diabo, fará na terra justamente na grande tribulação. Prepare-se que você vai ver. Vamos ao verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, ou que pouco tempo lhe resta. Aí está, interessante, alegrai-vos, ó céus, alegria no céu, porque os remidos de Deus agora entram lá, estão na presença do Senhor e não tem mais diabo para acusá-los ali. Mais problemas na terra. Vamos ver. O diabo desceu a vós, sabendo que tem pouco tempo. Observemos um detalhe maravilhoso e importante. Alegria para os que estão no céu, os arrebatados, e um ai para os que estão na terra. Ao meditar nesse texto,
Eu, pastor Onés, penso que o motivo de Deus ter banido o diabo de comparecer à sua presença para acusar seus filhos é que, estando a igreja para subir, não quer o Senhor que Satanás venha mais com acusações contra os seus escolhidos. A igreja que está prestes a ser arrebatada, parece-me que se cumprirá na sua plenitude a palavra que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Aí está. Então nós vemos que, banido do céu, não podendo mais acusar agora os escolhidos de Deus, os remidos de Deus que sumirão os fiéis do Senhor, ele é lançado na terra e olha, aí vem, ai de vocês que habitam na terra, o diabo desceu até vocês e ele sabe que ele tem pouco tempo. Por que ele sabe que tem pouco tempo? Porque ele terá pouco tempo, ele terá, na verdade, 3 anos e meio apenas para perturbar a terra, trazer assolação, para encher o seu enviado, o anticristo, o seu representante, o seu governante na terra, para trazer a maior assolação sobre o mundo, desde que o mundo existe, desde a criação do mundo. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Derrubado para a terra, podemos imaginar o que será dela. Aí virá a grande tribulação com Satanás diretamente incorporado na pessoa do anticristo, trazendo a maior miséria que o mundo já experimentou em toda a sua existência. Por isso o anjo disse: ai dos que habitam na terra, e disse mais, sabendo que ele tem pouco tempo. Realmente não será muito tempo, mas pouco. Por isso o Senhor Jesus falou em Mateus 24, 21 e 22, porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí está, então mostra, Jesus falou, esses dias serão breves, serão curtos, porque senão a humanidade se destruiria. Assim, quando as bodas do Cordeiro estão prestes a acontecer, a igreja arrebatada, né? O Senhor ordena a Miguel que jogue o diabo de vez na terra, para que ele não venha mais diante dele, de Deus, em acusação contra os seus filhos. Mas, por outro lado, isso nos leva a pensar que o diabo estará pessoalmente no comando das operações sobre a terra pelo anticristo. Ao ver que o seu fim está próximo, ele buscará destruir tudo o que puder, de modo furioso. Vamos ao verso 13, que agora voltamos à perseguição à mulher, né? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Aí está, a perseguição à mulher. Isso acontecerá quando o diabo tiver sido lançado à terra. Como resultado da sua fúria, vai voltar-se contra a mulher, isto é, contra Israel. Quando será isso? Nos dias da grande tribulação, quando ele se voltará para a sua última e desesperada tentativa de aniquilar Israel. Porém, a sua queda do céu, isto é, o seu acesso à presença de Deus, acabado, terminado, deverá ser antes do arrebatamento da igreja. Logicamente, Deus não vai esperar que a igreja seja arrebatada, que ele mesmo arrebate a sua igreja para então expulsar Satanás. Ele expulsa Satanás do céu e diz, ó, não venha mais aqui, não compareça mais aqui, para a terra. E então a igreja do Senhor fiel vai subir. Eu creio que você esteja entendendo bem isto. Vamos ao verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aí está, verso 14. Um tempo e tempos e metade de um tempo. É o mesmo que 3 anos e meio.
Um tempo e tempos seriam 2. 1 mais 2 mais meio. 3 anos e meio, ou 1260 dias. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Igual a 3 anos e meio, a metade da semana de anos, a segunda metade do período da chamada Grande Tribulação. Então, aí está esta batalha que houve no céu, que Miguel expulsou Satanás de lá por ordem de Deus, vai agora repercutir, vai desaguar aqui, na Grande Tribulação, quando Satanás vai perseguir a mulher por 3 anos e meio, na verdade, Israel. Versos 15 a 17. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou ler de novo o verso 17, que é muito importante. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui, Satanás, a antiga serpente, também chamado de o dragão, lança uma terrível perseguição contra a mulher. Israel, água como um rio é uma linguagem figurada, mostrando que será algo tão terrível como águas que descem, por exemplo, numa enchente e vão destruindo tudo à sua frente. Outra linguagem figurada diz que a terra ajudou a mulher, abriu a sua boca e tragou o rio. Algum fenômeno vindo da terra, porém, mandado por Deus, ajudará Israel anulando o poder das águas destruidoras. Não podemos precisar o que será, mas entender até certo ponto. Eu quero que você entenda que essa linguagem, ela não é literal. Ela não é literal. Pode até vir a ser em algum ponto, que águas venham sobre Israel, mas quer dizer o seguinte, é aquela enchente, como nós vemos, infelizmente nós vemos enchentes que vêm assim que as águas correm furiosamente, vão levando casas, vão destruindo tudo. É uma figura de linguagem que o diabo perseguirá Israel e virá nesse tipo de coisa. Essa figura das águas que vem destruindo. Mas ele não conseguirá alcançar. Deus dará livramento a Israel, ok? Pois bem, aí está. Agora, veja o seguinte. Eu destaquei o verso 17 aqui, o verso 17. Guerra ao resto da sua semente. Já vimos que essa mulher é uma figura de Israel. De certa forma, nós somos a semente de Israel. Vamos ver isto. Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Semente significa posteridade, o que vem de, a contar de. Satanás, não podendo destruir a mulher, Israel, sai então para fazer guerra ao resto ou ao restante da sua semente, isto é, aos gentios que guardam os mandamentos de Deus. Eu, pastor Onéas, tenho dito a vocês que a perseguição na grande tribulação, naquela segunda metade de ano, será terrível. Agora, essa perseguição, veja bem, a crueldade do anticristo, esse emissário de Satanás, né, esse falso Messias, a sua crueldade será tremenda. Sobre toda a terra, de um modo especial, a sua perseguição aos que não quiseram colocar a sua marca. Mas, especialmente, muito especialmente, Satanás vai querer e vai perseguir Israel. Se Satanás odeia os cristãos de um modo geral, Satanás tem um ódio especial sobre Israel, porque sabe que Israel é a nação sacerdotal de Deus na terra. Foi Israel que deu a nós, veja bem, esse filho varão que há de reger as nações com vara de ferro, o Senhor Jesus Cristo. O diabo tem um ódio especial por Israel. E ele vai perseguir
muito especialmente Israel. A perseguição maior será sobre os judeus. O que a gente vê de holocausto, o que a gente vê dos cativeiros lá do passado, de Babilônia, do Egito, da Síria, tudo isso será pouco diante do que ele fará com o seu ódio cruel contra Israel. Mas ele, quando ele vir que ele não conseguirá atingir Israel, que a mulher vestida de sol está protegida pelo Senhor, ele vai sair a fazer guerra, a perseguir o restante da sua semente. E nós somos semente de Israel. Por quê? Foi Israel que nos deu Jesus. Foi Israel que nos deu o Messias. Foi Israel, a nação sacerdotal de Deus, que nos trouxe a salvação. Não foi Israel quem nos salvou. Quem nos salvou foi o Senhor Jesus Cristo. Mas através de Israel. Por isso que diz que ele então vai sair e vai fazer guerra ao restante da sua semente. Significa que os filhos de Deus que estiverem na terra e que são gentios, não são judeus, também sofrerão essa grande tribulação. Agora, eu vou explicar isso no texto escrito. Aqui há algo profundo. O texto fala ao resto da sua semente. Que resto é esse? Não olhe para a palavra resto como algo depreciativo. É restante, não é? Não. Observe o seguinte: a igreja estará arrebatada, isto é, os crentes fiéis que estavam de pé na vinda do Filho do Homem, mas ficarão aqui na terra os que não estiverem vigiando, não prontos para partir, como já vimos no início desse estudo. Esses que ficarem são literalmente o resto da semente de Israel, semente essa que estará na glória com o Senhor. Aí está uma coisa interessante, vamos falar isso. Mas, pastor, haverá crentes na terra na grande tribulação? Haverá. São aqueles que ficaram, que estavam cochilando, que não vigiaram para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus levar a igreja subir, for arrebatada, eles saberão: Jesus voltou, levou a igreja, eu fiquei. Mas muitos desses vão se aplicar agora com fidelidade ao Senhor e vão se voltar para o Senhor em amor, em arrependimento, pedindo perdão, consagrando suas vidas, mas tudo isso debaixo da chibata do anticristo. E esses serão perseguidos juntamente com Israel. Ok? Pois bem, durante a perseguição aos judeus, na grande tribulação, haverá gentios de todas as nações que esconderão os judeus, como, por exemplo, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isso farão por terem o testemunho de Jesus em si mesmos, amando o povo judeu. Embora a igreja tenha subido, isso não significa que a salvação tenha terminado. Na vinda de Cristo para buscar a sua igreja, ficarão os que não estiverem vigilantes, embora crentes. Ficarão também os que ouviram a palavra e até gostaram dela, mas não se decidiram, como as virgens nécias, sem azeites em suas lâmpadas. Esses terão a palavra de Deus como uma semente que não germinou, mas no tempo da grande tribulação, quando perceberem que a igreja subiu e eles ficaram, lembrar-se-ão da palavra que ouviram, e ainda que perseguidos, muitos desses virão para o Senhor, debaixo da chibata do anticristo. A palavra estará neles. Uns serão crentes, mas não vigiaram. Outros não chegaram ao novo nascimento, mas a semente do evangelho ficou neles, como uma semente pode ficar num copinho, guardado na cristaleira na sua casa, e um dia você coloca ela no chão e ela brota. Na grande tribulação, quando eles tiverem a revelação, eles tiverem o entendimento claro, Jesus voltou, levou a igreja fiel, eu fiquei. Eles se voltarão para o Messias, como os judeus também, que na grande tribulação, quando forem traídos pelo anticristo, que eles aclamarão como Messias, eles se voltarão para o Senhor. Em pranto, em choro, em arrependimento. Então haverá crentes sim na grande tribulação. Eu só digo uma coisa a você: vigia, porque você não sabe a que horas vem o Senhor, mas espera cada dia com sua vida santificada diante do Senhor. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Jesus Cristo disse assim aos seus discípulos na saída do templo:
sobre o arrebatamento da igreja, ele disse assim: vigiai em todo o tempo, orando, isto é, em comunhão, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir e de estar em pé na vinda do Filho do Homem. Ok, minha gente? Portanto, aí está. Eu, pastor Onés, me lembro do provérbio muito comum entre os crentes: não veio pelo amor, veio pela dor. O fato de o Espírito Santo ter sido tirado não significa que a salvação tenha sido também tirada. Com o Espírito Santo será tirada a operação da abundância da graça salvadora, do convencimento terno e suave que lhe opera no coração do pecador. Eles virão a Cristo debaixo do chicote do homem da iniquidade. Vamos entender uma coisa. A missão direta do Senhor Jesus Cristo foi executar na cruz, ele, o Filho, a nossa salvação. E a missão direta, a participação do Espírito Santo no plano da salvação de Deus, na execução desse plano na terra, no coração do homem, é justamente isto: aplicar a salvação ao coração do homem. Por isso que a Bíblia fala do Espírito Santo: ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, levar o homem a Cristo pelo arrependimento. Agora veja bem, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado, não significa a sua pessoa de um modo geral, mas aquela operação que nós vemos hoje doce e suave. Por exemplo, alguém entra numa igreja, se senta num banco até confortável, igrejas hoje, muitas delas com ar-condicionado. E naquele conforto vem a mensagem do Evangelho do amor de Deus, aquele amor cheio de ternura, cheio de afeto. E nesse amor suave, ainda hoje não se faz tanto, mas se cantava tanto. Quantas vidas vieram a Cristo naquele momento da decisão, sob aquele hino: manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. E nessa suavidade do amor que emana da cruz, a suavidade da paz que a cruz dá, pessoas vieram a Cristo, vêm a Cristo nos dias de hoje, mas não será assim na grande tribulação. Essa operação suave de convencimento do Espírito Santo, essa será tirada. Agora, vir a Cristo será debaixo de sofrimento, de gemido. Eu tenho usado a expressão aqui, a chibata do anticristo. É esta operação do Espírito que vai ser tirada, não o Espírito Santo em si. Porque se o Espírito Santo for tirado, a vida também é tirada, porque ele é o Espírito de vida. Eu espero que você tenha entendido isto. Minha gente, nós estamos chegando ao fim dessa nossa aula de hoje. Nós vimos aqui essa mulher vestida de sol, vimos que é Israel mesmo, não é a igreja. Essa mulher deu à luz o filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. É Israel, a igreja não gerou Jesus. Jesus gerou a igreja, mas não ela Jesus. Nós vimos aqui Israel perseguido, especialmente perseguido. Nós vimos aqui que Satanás será expulso do céu, não poderá mais comparecer à presença de Deus, e ele vai ser jogado para a terra. Agora, vimos também o que será quando ele estiver pessoalmente na terra, comandando as operações. Aí haverá um trio diabólico, satânico, que será o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o anticristo, o executivo dele na terra para a grande tribulação, e o líder religioso, o falso profeta. Eu ainda vou falar a vocês sobre essa trinca. Nunca eu chamaria esse trio de trindade, mas essa trinca, esse trio maligno, maldito, agindo na terra. Mas aí, Satanás, vendo que não vai conseguir destruir Israel, e não vai mesmo, porque Deus não deixará, ele também perseguirá, sairá para perseguir os gentios, que são o restante da semente de Israel. Ficando por aqui, pastor Onés.
Na próxima aula, nós vamos voltar e vamos chegar ao capítulo 13, que tem a marca da besta. Todo mundo curioso pela marca da besta, não é? Nós vamos chegar na nossa próxima aula e vamos verificar isso. Ficando por aqui, como eu disse, Pastor Onésio, desejando que a graça, a paz, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de